Quem já me conhece sabe o tanto que eu pego, né, na importância da introdução alimentar, o tanto que é fundamental para a saúde do adulto, né? É lá na frente. Eu falo isso muito para os meus pacientes, do tanto que a gente planta, né? Calma, tenha paciência, a gente está plantando. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. A gente está plantando, então não é encher barriga, não é comer a qualquer custo, é aprender a comer, é ter um bom relacionamento com a comida, é criar hábitos alimentares saudáveis e isso levar para o resto da vida. Então isso que é o mais importante da introdução alimentar, não é comer qualquer coisa, comer a qualquer custo, raspar prato, né, comer na frente da TV, é ensinar mesmo, é ensinar os nossos filhos a comerem, deixar eles conhecerem os alimentos. Como que uma criança vai aceitar uma abobrinha se ela não conhece a abobrinha, né? Se ela não vê em casa, se ela não vê a mãe cozinhando, se ela não vê a mãe comendo, se ela não vê lá no prato sempre, né? Fica muito mais difícil. Então a introdução alimentar é para isso, tá? Então, isso eu falo para tirar um pouco esse peso mesmo que a gente fica, né? Eu falo a gente porque eu sou mãe também, então vocês acham que não, mas eu passo pelas mesmas coisas que vocês. Eu sinto a mesma coisa, a diferença é que eu sei lidar melhor em várias situações pela minha formação, né? Então eu sei como agir em cada situação. Então isso é que faz diferença, mas eu passo na mesma coisa. A Júlia não é um robozinho, não nasceu perfeita, de come tudo porque é assim. Não, é porque exige um esforço diário ali, tá? Então essa é a única diferença. Vamos ver, como inicia o almoço da minha bebê de 6 meses? Larice. Primeiro, ela já tá bem adaptada com a frutinha? Ela já come bem, já aceita bem? Faz quanto tempo que ela tá com a frutinha? Aí sim a gente coloca o almoço. Quando coloca o almoço é o pratinho completo, com todos os grupos alimentares. Aí a forma de como oferecer ali vai depender do método que você aderir ali, do que você e a sua bebê acharem que é mais tranquilo, né? Que for melhor, que for melhor aceitação. Então, se ela prefere amassadinho ali na colher, ótimo, você vai oferecer para ela. Se ela prefere BLW, que são aqueles cortes adequados para ela pegar e manusear mesmo o alimento, levar ela a comer sozinha, né? O que é o BLW? É o desmame guiado pelo bebê, né? Baby led weaning. Então ele tá comendo sozinho ali, ele tá se auto-alimentando, né? Não é a mãe oferecendo ali a comida na boca. Então isso vai fazer a diferença, ou bem amassado, nada de liquidificador, nada de peneira, nada de mixer, nada. É tudo bem amassado com o garfo, tá? Se for nesse método tradicional. Vamos lá. Como inicia a introdução alimentar? Quantas refeições e quais alimentos? Fabi. Bom, a introdução alimentar, o que é, né? A introdução alimentar é quando o leite não é mais suficiente sozinho ali pro bebê, então vai começar a introduzir outros alimentos que não seja o leite, até para ele ir se adaptando. Então é uma fase totalmente de aprendizado, até 1 ano. Ele vai estar conhecendo, a gente vai estar mostrando os alimentos pro bebê, para ele conhecer, pegar, cheirar, se adaptar ali com os alimentos para aprender a comer mesmo. Que vai chegar a partir de 1 ano, o leite não vai suprir todas as necessidades. Então ele realmente vai precisar comer. Então ele tem esse tempinho da introdução alimentar para aprender a comer, tá? Então como que a gente começa? Primeiro ponto é observar se o bebê está realmente preparado para receber esses novos alimentos. Então a gente vai observar os sinais de prontidão nele. Quais são esses sinais? O primeiro é se tá bem sentadinho, sabe? Quase sem apoio, não tá com as costinhas curvadas, não tá só apoiado. Então esse é um dos principais sinais de prontidão.
cabecinha bem durinha, pescoço durinho, segurando bem, não com a cabecinha largada, não molinho. Então isso também é importantíssimo para ele conseguir mastigar e engolir corretamente os alimentos. Outro é conseguir pegar os alimentos e levar até a boca, ter interesse nos alimentos. E também a idade estipulada ali, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que é 6 meses. Então vai ser em torno de 6 meses que a gente vai começar a observar esses sinais, e quando já tiver todos ali, a gente pode começar a oferecer os alimentos. Eu, Camila, o meu método de introdução alimentar, eu começo pelas frutas. Foi o que deu certo aqui em casa, foi o que dá certo na grande maioria dos meus pacientes. Então, eu gosto de começar com as frutas. Deixar a criança bem adaptada, bem aceitando bem a fruta, para aí partir para o almoço. E depois de um tempo, já bem adaptada com todos os alimentos, aí partir para outra fruta e jantar, tá? Então tudo bem devagar, bem aos poucos mesmo, para a criança se adaptar, para não ser aquela oferta ali, né? Colocar um monte de alimentos, a criança fica super angustiada, a mãe fica frustrada que a criança aí não vai comer, a criança sente isso, vai ficar também, e aí vira aquela bola de neve, a criança não come mais. Então é muito ruim quando a gente põe muitos alimentos de uma vez em várias refeições. Então vamos fazer mudanças aos poucos, sabe? E oferecendo bem devagar. É muito melhor, demora mais, mas é muito melhor. A criança entende, a criança aprende muito melhor do que bombardear ela de comida. Sinais para saber que o bebê de 6 meses está saciado. AK, ótima pergunta. Porque assim como o leite, o bebê passa sinais quando tá comendo que tá saciado também, né? Que não quer mais. Um dos sinais é virar a cabecinha. Então, se tá sendo alimentado, né, pela colher, é virar a cabecinha, empurrar a colher, se entreter com outras coisas, né? Não dar mais atenção na colher, começar a chorar, a ficar mais irritado e querer descer do cadeirão. Quando ele tá comendo sozinho, ele parar de pôr na boca mesmo. Ele vai ou brincar mais ali com o alimento, ou parar de brincar também, começar a ficar irritado, a balançar a cabecinha. Então esses são sinais bem nítidos mesmo que o bebê passa pra gente. E aí vai ficando assim também, até ele aprender a falar, até a ter sinais bem mais nítidos, né? Como um não com a cabeça e falando também, tá? Então é bem importante a gente respeitar esses sinais, porque se a gente continua oferecendo ou põe qualquer distração pro bebê acabar prestando atenção ali, né? Põe um desenho, alguma coisa, fica lá vidrado e come sem perceber para comer mais, isso a gente tá tirando essa autorregulação mesmo dele, né? Essa saciedade que ele tem. Então ele vai ser um adulto mais pra frente, uma criança maior e um adulto que não sabe o que é saciedade. Então vai comer sem limites. É o que acontece na grande maioria dos obesos, né, que a gente vê. Então uma pessoa que não tem limite mesmo, que nunca não sabe o quanto é suficiente e tem que comer cada vez mais, tá? Então é importantíssimo a gente preservar isso desde o comecinho até ele se desenvolver mesmo, né? Crescer e adquirir hábitos alimentares saudáveis. Minha bebê fez 6 meses amanhã, até agora só leite materno. Sou obrigada a fazer a introdução? Bárbara, sim, assim, se apresenta todos os sinais, precisa aprender a comer. Porque senão vai chegar uma idade que o leite não vai suprir nada, ele não vai ter aprendido a comer, ela, né, não vai ter aprendido a comer, e aí, como faz, né? Então precisa sim, se tá com todos os sinais de prontidão, precisa começar. Se tá com 6 meses, tá? Não é legal deixar a gente retardar, assim como não é legal a gente antecipar, não é legal a gente retardar também essa introdução alimentar. É prejudicial também para a criança, porque acaba perdendo tempo, né, esse tempo de aprendizado,
pode ser muito mais difícil para aceitar novos alimentos depois, ela ter dificuldade mesmo, porque não mastiga, porque não trabalhou o músculo, então tá com dificuldade de mastigar. Essa dificuldade de mastigar por conta do músculo atrapalha na fala, então atrapalha muita coisa também. Suco de fruta, posso dar quando, Leila? Suco, a nova, entre aspas, né, recomendação é só depois de 1 ano. Então o suco não é mais recomendado na introdução alimentar, nesse comecinho, começar com suco, né, que a gente via muito na época dos nossos pais, avós, enfim, não é mais recomendado por não agregar nada ali, né, é um líquido, né, que a criança tá ingerindo, com uma quantidade de açúcar muito alta, então não tem necessidade nenhuma da gente oferecer, tá? Então não pode mesmo, é bem ruim a gente oferecer antes disso. Qual a idade certa para começar a introdução alimentar? 6 meses, né? A gente falou aqui um pouquinho. Ai, minha bebê tem dia que come, tem dia que não come nada. O que eu faço? Bom, isso vamos ver a idade, né? É bem relativo em questão à idade. Mas quem aqui come tudo sempre? A mesma quantidade todos os dias. Então tem dia que tá mais quente, a gente não tá tão afim de comer. Tem dia que tá mais friozinho, que a gente tá afim de comer mais. Tem dia que a gente comeu demais no lanche, no café da manhã, e a gente não quer comer tanto no almoço, a gente já não tá com tanta fome. Tem dias que a gente não come tanto no almoço e quer comer mais no café da manhã, no lanche da tarde. Então, é muito normal isso, essa oscilação, né, de quantidade. A gente tem que parar um pouco de se concentrar, de colocar a nossa atenção só na quantidade. Se a criança vai raspar prato, se ela vai comer quantas colheres, a gente tem que prestar muito mais atenção e gastar a nossa energia na qualidade daquele prato. O que tem ali? Aqueles alimentos são saudáveis? Eu estou fornecendo micronutrientes? Estou oferecendo energia? Estou oferecendo coisa boa para o meu filho? Ou não? Isso eu tenho que me preocupar. Agora, se ele comeu 1 ou se ele comeu 10 colheres, o problema é dele. Ele sabe o quanto é suficiente para ele. Porque a quantidade é muito relativo, né? Às vezes você fala, comeu 2 colheres de sopa. Para mim é muito. E para você não. Então, ainda mais para uma criança, para um bebê, que a gente acha que tem que raspar prato, comer tudo. E que não é assim. Então vamos focar mesmo na qualidade daquele prato, quais alimentos que a gente está oferecendo, se são alimentos saudáveis, se a gente está descascando do que desembalando, colocar ali energia naquilo mesmo, não na quantidade. Eu sei que é muito difícil, eu tô falando isso porque eu sei mesmo, não é fácil. A gente, comeu uma colherzinha, que lindo. Não é fácil, é bem difícil mesmo. Mas eu falo isso como mãe, porque eu passo também isso. Vocês acham que não, mas tem dias que a Júlia não come. E é desesperador. Mas ao mesmo tempo eu olho, respiro fundo, falo, tá tudo bem. Olho pra ela tá correndo, tá brincando, tá se desenvolvendo, tá tudo bem. Vamos pra próxima refeição? Não substituo, não fico dando 1 milhão de outras coisas pra ela comer porque ela não almoçou direito. Não fico, enfeitando ali. Então, para isso, você precisa ter, né, força suficiente para aguentar e falar, não, ela tá bem e não tá com fome mesmo. E é o que acontece. Não adianta a gente ficar bombardeando, colocando 1 milhão de outras coisas porque não almoçou direito, que aí acaba virando outro problema, né? Então, pra gente tentar se tranquilizar e lidar com os nossos problemas, com as nossas frustrações, né? Eu recebi isso esses dias até num feedback de uma aluna minha, falando que o tanto que ela gosta desse jeito, né? O tanto que ela parou para refletir e nas minhas aulas, vendo eu falar que ela também tem que lidar com essas frustrações, que ela também tem que aceitar que ela interfere ali na aceitação, né, dos alimentos do filho. Então são muitos sentimentos nossos que a gente carrega e acaba colocando ali, né? Então a gente também precisa fazer um trabalho interno para respirar fundo e falar, tá tudo bem.
Eu muitas vezes prefiro que a Júlia não coma do que eu colocar qualquer coisa pra ela comer. Então, assim, por exemplo, um dia que ela não almoçou nada, não comeu nada do prato. Eu prefiro que ela não coma nada do que depois eu ofereça uma fruta no lugar. Ai, não comeu nada, vou oferecer uma fruta. Não, eu prefiro que ela não coma do que ficar substituindo, colocando outras coisas ou só oferecer alimentos que eu tenho certeza que ela vai comer. Entende? Porque ela precisa aprender muito mais do que só encher a barriga, tá? Manteiga ghee na introdução alimentar para refogar legumes. Giliane, eu prefiro azeite, tá? Faz com azeite. Introduzir leite normal aos 9 meses, tem problema de não ser fórmula? Adelisa, a recomendação hoje, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, é aleitamento materno até 2 anos ou mais. Não sendo viável esse aleitamento materno, a gente entra por qualquer motivo que seja, a mãe não pode amamentar, a gente entra com fórmula infantil. A fórmula infantil é um leite mais criado, né, pela indústria, mais parecido com o leite materno para suprir mesmo as necessidades do bebê. E ela deve ser oferecida até 1 ano. Então, antes disso, nenhum outro leite, tá? Ainda mais como substituto mesmo. Então, colocar só a fórmula infantil, não outro leite no lugar. 8 meses pode comer beterraba? Deve. Deve. A live vai ficar salva? Sim, vou deixar salva, não vou esquecer, prometo. Vai ficar aqui para vocês assistirem depois, mandarem. Então tem um aviãozinho aqui embaixo se vocês quiserem mandar também para alguma amiga, para alguém, para avó, para mãe assistir, que é muito bom também, né? Meu bebê vai completar 9 meses, mas não come fruta, Valéria. Não come fruta por quê? Você oferece? O que você oferece no lugar? Você tá trocando? Você tá substituindo essa fruta? Você, Valéria, come fruta? Vocês comem aí na sua casa? Você tem o hábito de ter fruta em casa? Porque não adianta nada a gente falar pra criança, pro bebê que seja, comer uma fruta, comer, se alimentar saudável, comer verduras, legumes, sendo que não tem em casa, sendo que os pais não são exemplo, né? Isso eu vou falar bastante na live de amanhã, sobre exemplo, sobre essa disciplina positiva mesmo, o que a gente passa para os nossos filhos, que é importantíssimo, né? Como que a gente... esses sinais, não é nem o falar, né? Ai, come fruta. É o que a gente faz que eles vão fazer, né? Então, olha pra você, Valéria. Você se alimenta bem, você é um bom exemplo ali, né? Você, quem esteja ali na casa com o seu filho, se tem em casa, se ele tem contato. Muitas vezes ele não deu nem tempo dele ter o contato com as frutas ali. Então, deixa ele explorar, deixa ele pegar, sentir. Oferece, não troca por nenhum outro alimento, deixa ele ter o horário do lanche, da fruta, para ele conhecer e conseguir, né, aceitar mais pra frente, tá? E tenha paciência também, muitas vezes chegam assim, ai, meu bebê já tem 7 meses e não come nada. Como assim já? O bebê acabou de começar a introdução alimentar, né? Tem quanto tempo? Então tenha paciência, esse tempinho, até 1 ano, é para conhecer, é para explorar o alimento, não é para pensar em calorias, em densidade energética, em quantidade de micronutrientes. Não, isso o leite está dando o aporte ali. É só para ele conhecer mesmo os alimentos e aí acabar comendo. A gente esquece muitas vezes que essa parte de pegar, de cheirar, de ver no prato ali, ver na geladeira, ver na fruteira, isso faz parte da alimentação. Não é só o pôr na boca o alimento. A gente esquece disso, né? A gente acha que é só pôr na boca, mastigar e engolir. Não, esse contato fora com o alimento é importantíssimo para a criança aceitar. Então precisa também, tá? Não é só, abre a boca e come, né? O que fazer se não tiver o cadeirão? Muito boa pergunta. Cadeirão, cadeirinha, assento
qualquer coisa que seja, que o bebê saiba que se ele sentar ali, ele vai comer. O bebê precisa disso, ele precisa, pela segurança até, saber que se ele sentar ali, opa, já é a hora da comida, do lanchinho, do almoço. Então isso ele vai se sentir mais seguro para poder aceitar melhor os alimentos. Do que criança que fica correndo pela casa, que não sabe que horas que vai comer, que horas que é brincar, que horas aquilo deixa a criança cada vez mais confusa e atrapalha muito na aceitação. Então, bora providenciar algum assento, qualquer coisa, ou uma cadeirinha especial lá na casa que sente ali e que coma. Porque senão ninguém merece também virar refém disso, de criança que só come correndo pela casa, que só come na frente da TV, que aí tem mais 1 milhão de outros problemas associados. Então a criança precisa sentar e entender que é a hora da refeição. Isso, não quer dizer que vai sentar lá muda, calado e comer o prato inteiro. Ainda mais crianças maiores, que quem tem criança maior aí sabe que não senta quieto, mudo, calado ali. Então tem que ser uma hora gostosa, que a criança tenha vontade de sentar ali e comer. Então conversar, interagir com o alimento, pegar brinquedinho, levar para dar papá junto. Aqui a Juju adora dar comidinha para as bonecas, então leva as bonecas junto, leva o que gosta junto, conversa. Eu conto muita história, a cenourinha aqui, sabe quem gosta da cenourinha? O vovô, porque o vovô tem um coelhinho, e o coelhinho, sabe assim, virar uma coisa gostosa, que a criança tenha vontade de estar ali. É isso, não é sentar ali, ficar mudo e fazer a criança comer, entendeu? Senão ela não vai querer sentar ali. Mas não é, ao mesmo tempo, não é distrair 100% com a TV, que ela vai ficar lá, hipnotizada, não tá nem sabendo o que tá comendo, né? Então faz toda a diferença esse tipo de distração, tá? Mas precisa, sim, ter um cadeirão. Qual o melhor método? A papinha ou o BLW? Adorei. Jocilane. Não existe o melhor método. Não existe. Existe qual é o melhor método pra você. Então não adianta eu falar nada. E o BLW é maravilhoso, o BLW é isso, o BLW é aquilo. Se você não tá segura, se você não tá confiante em fazer esse método e passar isso pro seu filho, porque se você não tá assim, você fica insegura, você fica nervosa, você fica ansiosa, isso passa pro seu bebê não aceita os alimentos, e aí vira uma frustração em casa, e aí vira aquele caos, não come mais, todo mundo chorando, brigando. Então não adianta isso. Então vamos começar pela papinha. O que é a papinha? Eu nem gosto desse termo. Porque pra mim me remete papinha, tudo misturadinho, tudo, né? É comidinha amassada no garfo separadinho. Então aqui eu posto vários pratinhos da Juju na introdução alimentar, como era, tudo amassadinho, bem picadinho a carninha ou a verdura, mas não tudo batido ali, né? Tudo junto, tudo misturado. E o melhor método que eu achei e que ela achou, porque é importante o bebê também aceitar, foi a união desses dois. Então eu dava pra ela, mas ela também comia sozinha. Então ela pegava, colocava o alimento ali no cadeirão pra ela, um brócolis ou um abacate, sei lá, uma cenoura, colocava algum alimento ali e eu ia oferecendo pra ela junto. Então esse foi o melhor método que a gente achou para nós. Esse vai ser o melhor método para você. Qual você achar, você junto com o seu bebê, porque também não adianta você achar que é um e o seu bebê aceitar melhor em outro, né? Então isso faz diferença sim, tá? Não foca no que é melhor, no ideal, foca no que é melhor para você e pro seu bebê. Pode dar janta, minha bebê tem 7 meses. Maiara, já faz um tempo já que você tá com almoço? Então, se a sua bebê tá bem adaptada, já faz um tempinho que tá com almoço, pode começar a janta também, tá? Ai, meu pai amado, nossa senhora. Gente, eu não paro de falar, né? Eu fico falando muito e daí eu não consigo responder tudo.
Eu almoço junto com a minha bebê na mesa, eu e meu marido colocamos no carrinho dela. Notei que ela consegue comer melhor quando estamos comendo junto com ela. Tá aí, tá vendo, Maria? Tá vendo a importância de ser o exemplo? Isso faz muita diferença. Às vezes a gente acha, ai, mas dá trabalho, mas cansa, ai, nem tá vendo. Faz muita diferença, gente. Vê em outros pontos. O jeito que você fala, os gestos que você faz. Começa a reparar que seu bebê tenta reproduzir isso, né? De um jeito ou de outro, tenta reproduzir. E é engraçadíssimo isso, porque às vezes eu olho a Júlia falando algumas coisas que eu falo, meu Deus, parece eu falando, né? Alguns jeitos, E a alimentação é a mesma coisa. Se ela vê eu comendo, ela vai querer comer. Então por isso que é importante o hábito saudável em casa. Todo mundo comendo bem, não é só a criança, não é a comidinha separada para o bebê, é todo mundo ali comendo bem. Então vamos pôr todo mundo para ouvir essa live, envia para todo mundo, pra gente conseguir falar a mesma língua em casa, né? Que muitas vezes não é fácil, mas é preciso, tá? Estou viciada nas suas lives. Ai, que delícia, Monique. Obrigada. Vamos ver o que mais tem aqui. Meu Deus, tem muita pergunta. Qual o momento para introduzir espinafre na sopa do bebê? Vamos lá. Primeiro, ai, perdi seu nome. Ai, não tô conseguindo. Perdi. Primeiro, não é sopa. Então é comidinha, nada de sopa na introdução alimentar, tudo junto, tudo líquido misturado. É comidinha bem amassadinha, tá? Separadinho pra criança, pro bebê conseguir identificar cada alimento. Então se a gente mistura, põe tudo numa sopa, que gosto que fica aquilo, né? É um gosto, sei lá, se tem feijão, por exemplo, que é um gosto mais forte, vai ter gosto de feijão, tudo. Então não vai ter um gosto específico nem textura de cada alimento. Se a gente separa, a gente tem gosto e textura, cheiro, tudo de cada alimento, para a criança conhecer mesmo cada um. O espinafre, que é uma folha do grupo das verduras, deve estar presente desde o comecinho da introdução alimentar. Então, no primeiro pratinho da Juju, por exemplo, de almoço, já tinha espinafre. Bem picadinho, sem bater, sem misturar, sem nada, o espinafre ali. Então, para o bebê conseguir conhecer cada alimento. Porque aí, quando começar a comer a comida de casa mesmo, ele saber o que é cada alimento. Se a gente mistura tudo, põe lá tudo batido. Aí fez 1 ano, vamos lá comer uma torta de legumes que tá lá com a cenoura em cubinho. O bebê não vai comer. Vai falar, o que é isso? Nunca comi. Porque comia batido, comia sem saber o que era aquilo, comia sem sentir o sabor e a textura daquele alimento. Então, aí é a plantinha da seletividade alimentar. Por isso que é importantíssimo a gente começar corretamente, a gente saber como começar, com que, quando, tudo, começar certo mesmo para tirar essa semente da seletividade. Porque aí a criança que já tem um pezinho, já tem essa sementinha, vai cada vez mais evoluir essa seletividade, vai piorar muito. Então, sem sopa, é comidinha, sem bater, tudo amassadinho, separadinho. Não adianta nada também separar no prato e na hora da colher dar tudo junto, porque vai misturar tudo. Então, dá uma colherzinha de cada para a criança ir conhecendo e identificando cada alimento. Até mesmo para a formação do paladar. A criança vai ter alguma coisa que não vai gostar, isso todo mundo tem. Só que para isso ela precisa comer. Para isso ela precisa conhecer os alimentos, saber quais são esses alimentos, para ela falar, mãe, não gosto, eu já comi várias vezes, de vários jeitos, não gosto. Isso maiorzinha, não agora, né? Então, apresentar mesmo. Por isso que eu falo da fase de aprendizado, conhecer os alimentos, não ele tudo ali batido, misturado, tá? Meu filho de 1 ano só toma leite com mucilon. Alguma dica? Primeiro, Daisy, vamos tirar esse mucilon. Mucilon, já falei aqui bastante na outra live também que apareceu. Falo direto aqui que é impressionante como tem gente que ainda dá isso
pro filho. O mucilon, o que é? É uma combinação de farinhas, né, para dar uma turbinada ali no leite, para a criança dar uma, né, ganhar mais peso, ficar mais fortinho. Porque infelizmente ainda tem muito dessa de que criança gordinha é criança saudável, né? E não é bem assim. Ganhar peso a troco de calorias vazias, que é o mucilon, né? Que é o carboidrato ali, que é a farinha. Então tá ganhando, não tem mais nada ali. Então vai ganhar peso a troco de nada. E a farinha, ela é um carboidrato, o carboidrato vira açúcar na corrente sanguínea. Então muitos desses mucilons têm açúcar na composição, além, né, disso. E os que falam que não tem no rótulo, a maioria é um turbilhão de farinhas misturada. Então dá na mesma, né? Não é recomendado, isso é totalmente ultrapassado. É na época assim de muitos anos atrás, onde a gente tinha uma prevalência aqui no Brasil muito grande de desnutrição. Então precisava também dar uma turbinada ali nas crianças. Aí veio a indústria, né, para ajudar nisso. E hoje a gente já vê muitas crianças ganhando peso excessivo, evoluindo para uma obesidade adulta e um monte de outras doenças associadas por conta da obesidade e da má alimentação. E o mucilon é um grande vilão, sim, porque ele tá ali bombardeando a criança, fora que o paladar também, né, mais açucarado, mais doce, então para incentivar. A criança que toma leite com mucilon, pra gente ir tirando, não tira de uma vez, que a criança sente, porque é muito doce, né, o mucilon. Então vai diminuindo, vai tirando aos poucos até conseguir tirar tudo. Não precisa ter nada no leite, não precisa, não tem necessidade nenhuma. A criança pode tomar leite sem nada, tá? Ui, meu Deus do céu. Pode colocar aveia na fruta no começo da introdução alimentar, Andressa? Pode e deve, não tem problema nenhum. O problema da aveia é tomar cuidado com a água. Se a criança tá aceitando bem a água, ótimo, porque senão ela faz um efeito inverso de prender o intestino. Então ela pode dar uma acentuada nisso. E a água vai ajudar. Então se preocupa com a água quando for oferecer também, tá? Amo o seu conteúdo, parabéns. Minha filha, 1 ano e 8 meses comendo bem. Te acompanho desde a IA. Oba! Gente, vocês não sabem como eu fico feliz. É muito, muito bom ouvir isso, assim, que eu faço diferença mesmo na vida desses pequenos. Como temperar o feijão para criança de 6 meses? Kelly. Alho, cebola, louro. Qualquer tempero que você esteja acostumada, tirando sal e tirando temperinhos prontos, esses de pozinho, pode colocar qualquer um que seja natural, tá? Tenta fazer o que você faz em casa sem o sal. E já aproveita, se usa esse tempero de pozinho, já tira, porque não faz bem pra ninguém. E até porque o bebê vai cada vez mais introduzir ali no hábito alimentar de casa, né? Pode colocar chia na fruta? Pode, 7 meses, pode e deve. Meu Deus, você é um anjo. Ai, que fofa. Ai. Carne moída a partir de qual mês? 6 meses, na introdução alimentar, gente. Eu fiz até hoje, né? Teve um post da carne que eu fiz, que bombou, porque tem muita gente que ainda pensa que carne não é para oferecer, ou porque não tem o dentinho e não vou oferecer porque vai engasgar. E não, a carne deve estar presente desde o primeiro dia, do primeiro pratinho do almoço. A carne, o frango, o peixe, o ovo, que é uma proteína. Então, um ou outro, tá? Não são todos de uma vez. A carne é ótimo para ajudar a criança a aprender a mastigar. É um alimento mais fibroso, então dá mais trabalhinho para mastigar. Mas isso a criança vai treinando e vai praticando. A gente vai oferecer bem picadinha no começo, ou carne moída, ou se quer fazer no BLW, dá para fazer um palitinho assim de carne moída para a criança pegar e levar até a boca.
para ela ir se adaptando com as texturas e praticando a mastigação, que é importantíssimo. Então, se a gente no começo só oferecer alimentos mais molinhos, mais pastosos, mais líquidos, a criança vai ter dificuldade, não vai aprender ali a mastigar, vai cada vez mais ter dificuldade em aceitar esses alimentos mais fibrosos, e aí, né, não come carne, e não come outros alimentos que demora, porque a mastigação é um movimento que dá muito trabalho, a criança cansa, então ela precisa ter essa musculatura bem forte para ela conseguir mastigar e engolir. E ela sabe que se for um alimento mais durinho, um pedacinho maior, ela não vai conseguir engolir se ela não mastigar. Então ela precisa praticar para fortalecer esse músculo. Se é uma criança que nunca praticou, por exemplo, que só ofereceram pastosos ou líquidos para ela, ela nunca praticou, a musculatura dela é bem fraquinha. Aí você vai dar uma carne para ela não vai conseguir, entendeu? Mastigar. Ela vai tentar, ela vai cansar, vai cuspir aquela carne e não vai conseguir de jeito nenhum. Então, por isso que é importantíssimo estimular mesmo. E como que ela aprende a mastigar? Na prática. Ninguém aprende de outro jeito, né? Então, é a prática, é a gente estimulando, é a gente oferecendo, não deixando de lado. Ai, tem que ter dentinho. Não tem que ter dentinho. A gengiva tá aí para isso, para fazer esse papel. A gengiva é forte o suficiente. Ela consegue ali mastigar, né? Ajudar na mastigação. E é importantíssima essa mastigação para ele conseguir engolir corretamente e não engasgar, que é um dos maiores medos que a gente passa nessa introdução alimentar. Eu acho que na alimentação geral ali, né, infantil. As mães são apavoradas com engasgo, a gente tem muito medo. Então, pra gente, um dos principais, como a gente consegue evitar, né? Um dos principais pontos para evitar o engasgo é a mastigação correta. Pra gente mastigar, pra gente mostrar, pra gente incentivar essa mastigação correta, é oferecendo os alimentos que precisa mastigar, não só ficar ali molinho, tá? Então, tem sim que apresentar esses alimentos mais fibrosos. Massas integrais tem alguma diferença? Normalmente sim, se é massa integral boa, Daisy, ela tem mais fibras, então é melhor. Igual arroz integral. Alguma restrição de carne para bebê de 1 ano e 4? Nenhuma, pode oferecer. A única coisa que eu não gosto de oferecer para criança pequenininha são carnes mais cruas, então para evitar contaminação mesmo, tá? Bebê de 8 meses, intestino preso, Rita. O que fazer? Água. Principal ponto de intestino preso é água em bebezinho, que ainda tem uma dificuldade, né, em aceitar água. Então, oferecer água, assim, o dia inteiro. Então, deixa a água fácil acesso para você ver toda hora. Muda copinho para ver qual aceita melhor. Oferece mesmo que pouquinho, várias vezes por dia, que você vai ver a diferença. Outra dica super legal para ajudar no intestino é o azeite. Então, no final da preparação, colocar um fiozinho de azeite, assim, ajuda bastante também pro bebê. Qual tipo de peixe dá para bebê de 7 meses? Pode ser qualquer peixe, eu dou preferência para frescos. Tomar cuidado com os espinhos, né, quando tem muito espinho. E é isso, qualquer peixe pode dar. E é delicioso, porque o peixe é molinho também, é fácil aceitação. Pode oferecer sim. 1 ano e 2 meses, posso adoçar o suco com mel? Érica, por quê? Você já ofereceu sem adoçar? Porque muitas vezes a gente acha azedo, acha amargo e a gente deixa de oferecer porque tá assim. Eu mesma já cometi esse erro algumas vezes. Então, assim, de pegar o abacaxi e falar, meu Deus, que abacaxi azedo, não vou oferecer. E pensar 2 vezes e falar, não, vou oferecer. E ela se lambuzar, a Juju comer tudo. Então, o nosso paladar é totalmente diferente do paladar deles. Pensa o tanto que a gente já comeu, a nossa construção do nosso hábito alimentar.
o tanto que é diferente de uma criança, de um bebezinho. Então não é igual, eles estão em construção, a gente está moldando esse paladar, a gente está construindo mesmo, escrevendo essa página em branco que eu falo, né? Que é como se fosse uma página em branco. Então, oferece, não adoça, oferece sem adoçar. E é muito melhor do que a gente ficar incentivando sempre a um paladar mais doce, sabe? Depois vai chegar lá na frente, vai ser aquele adulto que tem dificuldade em não comer doce depois do almoço, por exemplo, ser mais viciado em doce, quer tudo mais doce. E porque me veio agora, porque eu li uma vez uma frase falando por que o adulto é considerado saudável quando não come o açúcar e uma criança é considerada, tipo, tadinha, a estranha porque não come, né? Então, é muito estranho isso, né? A gente achar que a criança tem que comer o açúcar e o adulto não. E não, é a formação, né? Se essa criança cria esse hábito de comer, ela vai ser um adulto que vai querer comer. Então a gente tem que começar desde o começo a não incentivar esse hábito de doce, de coisas mais doces, né? Óleo de coco pode ir na comida? Sim, pode sim. Problema nenhum. Óleo de coco nas preparações. E mais, refogo no azeite ou só coloco em cima quando terminar? Pode refogar no azeite, mas é legal jogar esse um pouquinho por cima que eu falei, para ajudar no intestino, então vai ser um pouquinho a mais ali que tem dele cru, e também na densidade calórica ali, vai estar com mais gordura, é melhor também. Como oferecer laranja para bebê de 7 meses? Já coloquei vários vídeos da Juju aqui chupando laranja, oferece a laranja inteira, dá para o bebê chupar. Super simples, eles adoram. Se tá geladinha ainda ajuda na gengiva, sabe, a crescer quando tá crescendo o dente. Então, eles adoram, é super, super bom. Que mais, meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Tapioca, a partir de quantos meses? Tapioca, eu gosto de oferecer a partir de 1 ano, porque normalmente a gente oferece como lanche, né? E o lanche até 1 ano é fruta, não precisa colocar nenhum outro alimento que não seja fruta. Então vamos oferecer só a fruta, a criança tá bem adaptada para aí a gente completar esses lanches depois de 1 ano. Aí colocar uma tapioca, aí colocar um pãozinho, aí colocar um queijinho, um iogurte, completar mesmo esse lanche. Mas antes disso, vamos deixar só a frutinha, porque o que acontece? A maioria das vezes a gente acaba colocando outros alimentos no lugar, substituindo a fruta, aí a criança vai deixando de lado a fruta, a gente vai deixando de oferecer, a gente vai deixando de comprar. Quando a gente vê, essa criança não tem mais contato com a fruta, tá comendo só o pãozinho, tá comendo só a tapioca, tá comendo só o biscoitinho e não aceita mais a fruta. Então, vamos, fruta, lanche até 1 ano é fruta, tá? Com 6 meses, pode comer aipim, batata doce, inhame? Pode e deve, só que eles são do mesmo grupo alimentar. Os 3 são carboidratos, então é um só por vez, tá? Na refeição. Só laranja lima? Não, qualquer laranja. Gente, na introdução alimentar, como é uma fase de aprendizado, que eu falo, meu Deus, são 10 para as 9 já. Como eu falo que é uma fase de aprendizado, quer conhecer, quer mostrar os alimentos, a gente tem que variar o máximo possível. Então, mostrar alimento de verdade. Então, mostrar frutas, todas, apresentar o máximo de frutas possíveis. Ai, mas kiwi, morango, melancia, tudo. Quanto mais a gente oferecer, mais essa criança vai conhecer os alimentos, maior vai ser o hábito alimentar dela, ela vai conhecer esse leque, né, de variar esses alimentos. Então isso vai ser muito importante para a aceitação mais para frente também. Então é hora de, assim, bombardear a criança de novidade, colocar todos os alimentos possíveis. Então pensa assim, se tá na dúvida se pode oferecer ou não. Eu compro na feira, eu descasco, eu não desembalo, não é uma coisa
como fala, um produto industrializado, então eu posso oferecer, tá? Então é comida de verdade, vai ser saudável para ele, pode oferecer, tá? Não tem nenhuma fruta que não é para oferecer na introdução alimentar, tá? Quais refeições oferecer para um bebê de 7 meses? 7 meses normalmente já vai estar com janta, então é fruta da manhã, almoço, fruta da tarde e janta, sem contar mamar, tá? Aí o mamar vai depender de cada bebê, de cada rotina, de tudo. Vamos ver. Dou todas as frutas, isso mesmo, gente. Quem é meu seguidor fiel aqui sabe o tanto que eu falo isso, que tem que variar, que tem que oferecer todas as frutas. Que aqui pode, tem que repetir a fruta por 2 ou 3 dias no início? Nossa, ótima pergunta, Flávia. Não tem que. Isso eu só faço de protocolo para algumas crianças com alergia. Até na sexta-feira eu vou anotar. Na sexta-feira vai ter live de alergias. Então eu vou anotar para falar dessa pergunta também com a pediatra, falando de alergia alimentar. Mas para crianças saudáveis, que não tem nada, não tem necessidade nenhuma, tá? Então pode variar mesmo. Pode oferecer chambinho para o bebê? Negativo. Não. E assim, só... Vamos, iogurte. Iogurte, o que é iogurte? Você vai lá no mercado, você vai ver aquele iogurte natural. Olha no rótulo, tem 2 ingredientes, leite e fermento. Esse sim, tá? Esse pode. Amo suas lives, você é demais. Oba! Eu amo fazer aqui com vocês também. A partir de quantos meses eu posso colocar sal? Sal, eu gosto de a partir de 1 ano, tá? Então, o que é o sal? É um intensificador ali de sabor, né? Então, eu não vejo necessidade de colocar antes disso. E depois de 1 ano é em pequena quantidade também. Não é bombardear ali, colocar muito sal para camuflar o sabor. Então, é só uma pitadinha, só por isso que é importante outro ponto do hábito alimentar de casa ser saudável. Então, os pais, quem tá ali em casa, comer saudável. O que é comer saudável? É comer com pouco sal, com pouco óleo, alimentos saudáveis, evitar fritura, né? Deixar alimentos mais grelhados, assados, variar, né? Não ter só um grupo alimentar, só comer arroz, feijão e carne, ter os legumes, ter outros alimentos também, né? Variando, ter frutas em casa. Então, isso é o saudável também, tá? Minha bebê tem 5 meses, já começa a dar papinha, não pega mamadeira. É muito cedo? Depende. Como eu falei aqui antes, Ale, olha lá no comecinho da live, eu falei da importância dos sinais de prontidão. Isso é o mais importante, não é nem a data, sabe? É perto de 6 meses, mas o importante são os sinais de prontidão. Leite de vaca pode para beber com 6 meses? Fabiana, falei disso também no comecinho da live, tá? Bebê de 1 ano pode dar comida sem amassar? É pra dar. Ótima pergunta, perdi o nome dela. Ai, meu Deus. Perdi. A criança, a gente vem, se a gente for fazer o método tradicional, né? A gente vem do bem amassadinho e evoluindo essa textura até chegar em torno de 1 ano e não ter que amassar nada, porque a partir de 1 ano é comidinha de casa, é comidinha ali, com um pouquinho de sal, são outras preparações, aí que a gente começa receitinhas, porque a criança já tá teoricamente já tá bem adaptada com cada alimento individual. Então, é comida sem amassar. Mas tem o BLW também. O BLW a gente oferece a comida sem amassar a partir dos 6 meses, com cortes adequados para evitar engasgo, para ajudar o bebê a conseguir comer também. Então, ele pode comer sem amassar desde o comecinho, tá? Vamos ver.
Você é um espetáculo aqui, já são quase 2 horas da manhã. Meu Deus, gente, que beleza! Ó, mas a live vai ficar gravada pra vocês que são de fora. Tem muita gente de Portugal e eu vou deixar salvo aqui pra vocês. O meu bebê tem 8 meses, já come de tudo, ama comida. Ai, é maravilhoso isso, né? E quando a gente tem paciência, quando a gente tem dedicação, isso flui. E isso a gente consegue curtir esse momento, que é tão gostoso, que é tão lindo, que é tão prazeroso, assim, ver um bebê comendo. Gente, nossa, é a coisa mais linda. Eu acho o máximo quando eu recebo vídeo de vocês, de todo mundo, assim, que quer me mostrar, sabe? Que quer... eu acho o máximo. Então, é uma dedicação, né? Acho que eu entrando aqui nos últimos minutos, a introdução alimentar é dedicação diária mesmo. A gente tá ali todos os dias se dedicando e oferecendo, tendo paciência. Não é só um dia ou outro, né? Não é só uma vez ou outra que eu vou me dedicar, que eu vou ter paciência. Então, é diário. Por isso que é importantíssimo a gente ter conteúdo, a gente saber o que a gente está fazendo, se sentir segura, se sentir amparada, ter informação correta e fazer o melhor para os nossos filhos, né? Acho que isso não tem preço, a saúde deles. Então, eu vou chegando ao fim da minha live.